Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que o Senhor fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías que diz: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. De modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje a palavra de Deus, você que nos acompanha também aqui da casa do Pai Eterno, hoje a palavra de Deus vem nos chamar a atenção para que tipo de coração nós possuímos. Qual é o seu coração? Que tipo de terra é o seu coração? Como é cultivada a semente no tipo de coração que você possui? Semente da palavra. Jesus aqui, nesse santo evangelho, um pouco longo, meu irmão e minha irmã, ele vem nos apresentar aquelas pessoas que têm coração duro, pessoas de coração duro. Lembra-se que
Na semana passada, Moisés suplica ao Senhor, que havia passado por ele, ficado ao seu lado, ele o louva, bendiz, e logo em seguida fala: Senhor, se eu gozo da alegria, se eu gozo do amor do Senhor, eu vos peço, caminha conosco. Mesmo que nós sejamos um povo de cabeça dura, aqui o Senhor vem dizer que as pessoas desse mundo têm coração duro. Por isso mesmo, elas escutam a palavra e a palavra não reproduz na vida delas. Ela não frutifica, ela não germina e faz crescer bons frutos. Ela não se multiplica. E é isso que nós ouvimos, meu querido e minha querida, lá no livro do profeta Isaías, quando ele, louvando a Deus, bendizendo o poder e a grandeza do Senhor, ele vai dizer: a palavra do Senhor não retorna sem ter cumprido a sua missão. Ela vai na vida das pessoas, ela entra nos ouvidos e ela cumpre a sua missão. Ela não volta, vai dizer o Senhor na boca daquele profeta, ela não volta sem ter cumprido aquilo a que ela foi pretendida, sem ter realizado a sua missão. É como a chuva, diz o profeta, que fecunda a terra. Ela não volta sem antes ter cumprido a sua missão de fecundá-la, de permitir que ela se torne ambiente agradável, bom, confortável, para que os frutos possam surgir. E é lá, quando São Paulo escreve aos Romanos, que nós vemos São Paulo dizendo: olha, essa vida tem sofrimentos, essa vida tem dificuldades, mas não se canse diante dos sofrimentos e das dificuldades da sua vida. Confie no Senhor. Confie o seu coração ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, não é fácil num mundo como esse ter bom coração, não. Confiar-se à bondade e graça do Senhor num mundo de ódio, de maldades, de vinganças, de mentiras, onde muitas pessoas caluniam só para ver o outro cair, onde tantas pessoas tentam contra aqueles que são de Deus e buscam ser de Deus ao menos. Não é fácil ter um bom coração. Perceba o que o padre está dizendo. Não é fácil ter um coração bom diante de um mundo que incentiva o seu coração a não ser bom, diante de um mundo que muitas vezes petrifica o seu coração, num mundo que muitas vezes envenena a sua alma com as suas maldades, com as suas mentiras, com as suas enganações, com a corrupção. Quando vemos esse mundo do jeito que é, nós nos cansamos dele. Nós nos cansamos desse mundo. E eu fico sempre imaginando, nossa vida é tão pequena. Hoje eu olho para a minha vida, já estou com muitos anos de vida. 46. Viu, irmã Marisa? A irmã Marisa está rindo de mim aqui, porque toda hora eu passo o álcool na mão. E quando eu vejo, a nossa vida partiu muito em breve. Se tivermos muita sorte, ainda poderemos alcançar o dobro dessa idade que eu tenho. Mas meu irmão e minha irmã, olha só, é para a vida eterna que eu preparo esse momento de hoje. É para a vida eterna que eu caminho. Esse mundo não vale nada. São Paulo mesmo diz: tudo nesse mundo, tudo nessa vida é lixo diante dessa comunhão, do conhecimento de Cristo Jesus. Mas não é assim que o mundo vive. É por isso que Jesus lá no Santo Evangelho vai dizer
eles ouvem, mas a palavra não entra neles, no ouvido. Eles veem, mas não enxergam. Por quê? Tem coração duro. Porque são pessoas que não querem ouvir Deus, não querem se abrir a Deus, tem cabeça dura, como disse Moisés a Deus, lá no Êxodo, da semana passada, na leitura litúrgica de domingo. E aqui a palavra de Deus vai dizer, esse povo recebeu o conhecimento dos mistérios do reino, Deus veio até eles, deu de presente a graça de uma vida nova, e mesmo assim eles negam. Isso tudo porque os discípulos perguntaram para Jesus, por que o Senhor fica falando em comparações, em parábolas? Por que o Senhor fica falando desse modo que dá a entender tantas coisas? Ele diz, exatamente porque é vocês que têm coração bom, que têm um coração benigno, para que vocês entendam. E para aqueles que têm cabeça dura e coração duro, nem aquilo que eles ouvem possa ser entendido, aquilo que eles veem não será enxergado. Essa é a sabedoria de Deus que sonda a nossa vida. Quanto mais eu vou me entregando ao Senhor e vou cuidando do meu coração e não permitindo que esse mundo estrague a minha alma, envenene o meu ser, me atrapalhe no meu caminho de luz, no meu caminho de vida e de vida eterna, quanto mais eu faço essa luta interior, mais eu progrido em frutos bons para o reino de Deus e para esse próprio mundo saborear. Por isso, meu irmão e minha irmã, não é uma luta equilibrada. Não é uma luta onde nós, muitas vezes, nos sentimos compensados. É lutar contra este mundo. É não se deixar ao menos vencer por ele. Olha só quando Jesus faz essas belas comparações na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, ele tinha saído de casa, foi para o mar da Galileia, uma multidão se ajuntou. Jesus resolveu pegar um barquinho e ir mais para frente no mar, o povo ficou na beira da praia. E aí ele começou a falar disso. O semeador saiu a semear a sua semente. Uma parte dessa semente cai na beira do caminho, em terreno batido. Fica ali, semelhante àquelas pessoas que não estão nem aí, que não querem saber da palavra de Deus. A palavra de Deus não entra mesmo, nem acreditam. Preferem olhar os defeitos do pregador do que a pregação que ele realiza. Preferem olhar os defeitos da igreja e da instituição que leva o evangelho do que aprender com a sabedoria milenar que ela tem a oferecer. E por isso mesmo vem o diabo, aqui fala o maligno, que é a mesma coisa. Vem o diabo, pega aquela palavra porque ela se perdeu. Ela ficou ali num terreno que nem afunda e nem fica, vai passando carro de boi, vai passando carroça, e vai só amassando aquela semente. Vem o corvo, que é o maligno, vai lá e toma. Perdeu, porque não quis aproveitar. Perdeu porque você achou que não precisava de Deus, não precisava da palavra de Deus. Tem coração assim ou não tem, meu irmão? Minha irmã, tem gente assim ou não tem nesse mundo? Misericórdia, nós sabemos que tem, e não são poucos. Não são poucos. Pessoas duras da cabeça e do coração, difíceis, questionadoras, maledicentes e maldosas. Muitas vezes não querem Deus porque acham que se bastam. É assim que Jesus fala. Outra parte da semente cai no pedregulho.
Semelhante àquelas pessoas que falam: nossa, que bonita a pregação. Nossa, que bom que eu estou participando disso aqui. Nossa, como é bom ouvir as coisas de Deus. Sim, meu irmão e minha irmã, não estou brincando não. Na hora que a palavra vem ser provada na sua vida, porque o mundo te prova o tempo todo, é como aquela semente que cai na pedra, nos pedaços de pedra, no pedregulho. Ela começa a crescer como uma pessoa alegre, exaltada, emocionada. E quando vem o sol, que são as dificuldades da vida, aquela semente não tinha raízes, aquela plantinha não cresceu o suficiente para baixo, para acertar a terra boa. E aí o sol vem quente e mata a plantinha. Quantas assim são as pessoas que, se alegrando na euforia da palavra, na euforia das coisas santas, que se emocionando com coisas bonitas de Deus, mas ficam na superficialidade. E quando são provadas, testadas na fé, quando passam, como diz Eclesiastes, pelo cadinho da humilhação, quando são provadas como o ouro é provado, são reprovadas. Tem gente assim no mundo, meu irmão? Você conhece alguém assim? A palavra de Deus vai falar também daquela semente que foi lançada em meio a espinhos. Ela encontra terra, ela cresce, vira uma plantinha, os espinhos vêm, sufocam. Ela não cresceu o suficiente. Assim também como as pessoas nesse mundo que recebem a palavra de Deus e tanto aprendem, pode ser eu ou você. A gente até entende as coisas de Deus, a gente até quer estar com Deus, sempre, porque a gente sabe que é bom, a gente sabe que vale a pena, a gente sabe que é interessante demais para o crescimento e felicidade da nossa própria vida, mas aí tem muita agenda para cumprir, muito compromisso, muito negócio, muita reunião, videoconferência. Tem muita coisa mais importante, futebol, novela. Tem coisa boa demais para ver aí na televisão, Netflix, sei lá o que mais. Não vale a pena, parece que é melhor essas coisas do que mudar a vida, do que ser melhor, do que aprender com Deus. E aí o mundo vai tomando conta da minha vida, eu nunca tenho tempo para ir numa missa, eu nunca tenho tempo para assistir uma missa, eu nunca tenho tempo para nada, porque as coisas de Deus estão em segundo plano. E um dia se tornam terceiro plano, quarto ou quinto. O mundo me sufoca e a palavra se perde. Mas o Senhor, Ele vem citar essas situações da nossa vida de uma maneira muito existencial para nos mostrar, é assim que é a vida, do jeito que ela é. É assim que é a vida, do jeito que se apresenta naquele tempo, e hoje nós podemos ver que é também assim. Mas Ele vem dizer tudo isso para dizer assim: olha, cultive o seu bom coração, porque quando a palavra cai num coração de terra boa, num coração bom, ela é cultivada bem, e a palavra, de acordo com aquele coração, vai produzir quantidades belíssimas, honráveis, de bons frutos. Por isso, meu irmão e minha irmã, cultivar um coração bom, não ter cabeça dura, não deixar que o mundo atrapalhe nosso caminho para Deus, não permitir que as coisas da vida nos sufoque. Ser luz na vida das pessoas, porque a palavra de Deus inundou a minha vida, fecundou meu coração. Meditá-la, refleti-la,
ponderá-la na minha história. Pedir ao Senhor a graça da conversão e lutar por ela todos os dias. Fazer a palavra ser carne na minha carne, vida na minha vida. Revisar. Fazer com que essa palavra seja luz, que ilumina a minha forma de ver o mundo. Para que assim eu veja, para que assim eu ouça, para que assim Deus possa estar em sintonia no meu coração. Aqui Jesus vai dizer, olha, muitas vezes seu coração vai produzir 30, tá bom. 60 ou 100 é de acordo com a minha capacidade. Mas vai produzir. Senhor, o que eu posso fazer para vos amar mais? Produza bons frutos, faça o melhor, faça o bem. Não perca seu tempo. Deixe Deus agir na sua vida, aceite a semente da palavra, converta-se por ela, seja mais santo, mais santa. E o Senhor vai te conduzir sempre para o melhor, mesmo nas dificuldades desta vida. É isso que nós queremos hoje pedir ao Senhor com Maria, nossa mãezinha do céu. Ajudai-nos a compreender os mistérios de nossa fé. Abrir nosso coração, Senhor, para que a palavra fecunde nossa vida. E que eu possa regar, cuidar, zelar dessa palavra na conversão cotidiana, diária. Para que assim eu seja uma pessoa melhor. E produza bons frutos.